Boa noite, prezadas alunas, prezados alunos. Começando hoje um assunto novo que é eletroquímica, tá? E esse assunto está no Atkins, das páginas 192 até 203. Eu já fiz o upload no CIGA, escaneando as páginas. Tem uma parte do Atkins e é interessante que vocês leiam também o do Levine. Sempre que você pode ler dois autores de um mesmo assunto, cada um apresenta com um enfoque diferente. Igual um professor que dá aula de cálculo 1 de um jeito, outro professor vai dar a mesma disciplina, mas com a sua maneira peculiar de ensinar. Então é sempre interessante, às vezes, uma segunda, uma terceira opinião. Né? Muito bem, vamos lá. Bom, para começar, gostaria de lembrar vocês que o Nobel de Química de 2019 foi para esses três senhores aí: John Goodenough, da esquerda, Stanley Whittingham no meio e o Dr. Akira Yoshino-san, né? O japonês aí. Eles dividiram o Nobel de Química em 2019 pela invenção e desenvolvimento da bateria de íons de lítio, que é o que permite esse laptop que eu estou usando aqui na minha casa, e todo mundo hoje, né, quase todo mundo que pode tem um celular, procura ter um smartphone, né? Os carros elétricos já estão sendo, os que são totalmente elétricos, trabalham com baterias de íon de lítio. Os híbridos também utilizam baterias de íon de lítio, acho. Não tenho certeza da bateria dos carros híbridos. Os carros 100% elétricos, eu sei que é bateria de íon de lítio, sim. Bem, e para entender, né, o desenvolvimento de baterias como a bateria de íon de lítio, é fundamental a eletroquímica. Tá? O entendimento da eletroquímica é uma parte importante da físico-química. Então, eletroquímica é qualquer reação química que envolva eletricidade diretamente. Neste contexto, fluxo de elétrons ou de íons, passagem de corrente elétrica, portanto. Medidas muito precisas de diferença de potencial ou voltagem, DDP, podem ser usadas para determinar propriedades termodinâmicas de reações inacessíveis ou difíceis se fossem tentar medir por outros meios. Vamos definir também algumas coisas importantes: eletrodos, eletrólito, compartimento. Eletrodo é um condutor de elétrons, e os elétrons são o menor portador de carga negativa conhecido. Em geral, são metais e sólidos, geral, não obrigatoriamente. Por exemplo, o carbono na forma de grafite. Não é um metal. Carbono é não metal, mas é um bom condutor elétrico, na forma de grafite. Na forma de diamante, não é tão bom condutor elétrico, não. Carbono, platina são exemplos de eletrodos inertes, aqueles que não se oxidam nem reduzem na reação. Mercúrio é um metal, é muito bom condutor, por sinal, né? Como todo metal, mas ele não é sólido. Ele é líquido até pelo menos 39 abaixo de zero, 39 negativos Celsius. E é usado também para fazer amálgamas com outros pó de zinco, pó de outros metais. Uma amálgama é uma solução sólida, né? Eletrólito seria um condutor iônico. Esses íons tanto podem ser cátions como podem ser ânions. Pode ser uma solução aquosa ou de outro solvente. Pode ser um líquido, tá? Nós temos líquidos iônicos. Ou mesmo um sólido, tá? Tem alguns sólidos que se comportam como eletrólitos, alguns polímeros, condutores. Ou ainda uma dispersão, né? Uma suspensão de partículas sólidas em algum líquido, que dá uma consistência pastosa, uma pasta. Quem já teve curiosidade, por exemplo, de abrir uma pilha seca, que na verdade de seca não tem nada, já deve ter visto que dentro tem uma pasta preta, né, que é dióxido de manganês misturado com um pó de grafite. Compartimento ou cela, né? Compartimento eletródico, é a combinação de um eletrodo em contato com um eletrólito. Essas são algumas definições. A tabela 6.1 do Atkins, ela traz interessante um resuminho sobre os tipos de eletrodos. Eu ia colocar aqui na figura, mas eu estou sem o acesso às imagens direto do site da editora do livro,
Então eu peço a vocês que depois procurem aí na página 192 do livro, tem lá no rodapé a tabela 6.1, em que ele vai mostrar os tipos de eletrodos, como que é a notação, qual é o par redox, a meia reação, etc. Tá bem? Pilhas galvânicas ou voltaicas. Galvânica vem de um italiano, que era um médico, Luigi Galvani. E voltaica vem do Alessandro Volta, que inventou, nós vamos ver daqui a pouco, a primeira pilha. Nós temos pilhas galvânicas e pilhas eletrolíticas. Se uma reação química gerar eletricidade, convertendo energia química, isto é, do seu potencial químico dos reagentes, em energia elétrica, então nós dizemos que isso é uma pilha voltaica ou uma pilha galvânica. O exemplo são essas pilhas comuns, né? Palito 3A, ou a pilha 2A, pilha D, pilha C, essas pilhas de lanterna, pilha de rádio, pilha de controle remoto, essas pilhas comuns, tá? Uma pilha também dessas de calculadora, de aparelho auditivo para pessoas, né, com deficiência auditiva. São todos exemplos de pilhas voltaicas, ok? Já uma pilha eletrolítica ocorre ao contrário. Você pega energia elétrica de uma fonte externa para fazer que ocorra uma determinada reação química. E, na maioria das vezes, não espontânea essa reação. Exemplos são indústrias de galvanoplastia, que é você cromar, fazer uma película de cromo duro, né, um metal que o cromo dá uma aparência para a lama ou para-choque de um carro cromado. A Harley Davidson, uma moto para quem gosta, é fã de motocicleta, né? A fama da Harley Davidson, uma das coisas características das Harley é toda cromada. Então, o processo para você cromar metais é um processo chamado galvanoplastia. A indústria de alumínio também usa uma fábula, consome energia elétrica pra caramba para você conseguir fazer a chamada eletrometalurgia, você reduzir o minério da bauxita, que é o Al2O3, né, o óxido de alumínio, em alumínio metálico. Muito bem. Semi-reações ou meias reações e eletrodos. Só lembrando, como vocês devem saber, oxidação é remoção, né? Oxidação, remoção ou perda de elétrons por uma espécie química. Redução seria a adição ou ganho de elétrons por uma espécie. Reação redox, qualquer reação que envolva transferência de elétrons entre espécies químicas. Agente redutor é aquela substância química que doa elétrons. Agente oxidante é a substância que recebe elétrons. Portanto, as meias reações, ou também chamadas semi-reações, são sempre escritas na forma de redução, tá? Embora é claro que depois uma delas vai ter que ser invertida, mas por convenção, todas numa tabela de potenciais padrão, como nós veremos para frente, próximas aulas, elas são escritas na tabela da seguinte forma: oxidante, na forma oxidante, mais um certo número inteiro de elétrons, e menos elétron, levando à forma reduzida daquela espécie química. Por exemplo, cloro, Cl2, gasoso, mais 2 elétrons levaria ao íon ânion cloreto, Cl-, né, 2 cloretos. Por exemplo, aqui, par redox. Lembrando, de novo, oxidante mais N elétrons, levando a forma reduzida. E digamos que nós tivéssemos aqui cloreto de prata na forma sólida, né, que é um sal pouco solúvel, e ele fosse ao equilíbrio de solubilidade dele, né? Faltou aqui um S de sólido, dissociando os íons prata em meio aquoso e os ânions cloreto, prata mais, Cl menos. O par redox, como seria? Então, a GCl sólido recebendo, ganhando um elétron, está sendo reduzido. Então, a G+, a prata mais, será reduzida a prata metálica com número de oxidação zero, e cloreto já era Cl-, continua como cloreto Cl-. Só que aqui ele estava no cristal sólido de cloreto de prata. E aqui agora ele passou para o meio, na forma do ânion solvatado pelas moléculas de água. Então ele foi dissociado. Por outro lado, está aí acontecendo também o quê? Com a prata mais, tá? Também recebendo um elétron, levando a prata na forma metálica. Então, nós podemos dizer que o par redox aqui é
neste caso aqui, a GCl prata, Cl menos, tá? E 2 prata mais, levando a prata. Então, você poderia ter duas semi-reações, tá? Distintas. Numa seria um eletrodo de cloreto de prata, por exemplo, eletrodo padrão, e no outro uma placa de prata numa solução de nitrato de prata, por exemplo. Mas é claro que uma delas estaria invertida, porque não pode, é claro, as duas estarem no sentido de redução, da forma como está escrito aqui. Então, uma delas vai estar sendo reduzida e a outra certamente estará sendo oxidada. Vai depender dos valores, dos potenciais, das concentrações, etc. Quociente de reação Q. Seja meia reação de redução de oxigênio em meio ácido aquoso, O2, oxigênio gasoso, mais 4 íons H+, meio aquoso, mais 4 elétrons, sendo reduzido a 2 moléculas de água. O quociente Q é definido para esta semi-reação aqui como: o quociente vai ser a atividade da água ao quadrado, dividido pela atividade do íon H+, elevado à quarta potência, que é o coeficiente estequiométrico aqui, multiplicada pela atividade do oxigênio, que nesse caso é um gás. Bom, a atividade da água, uma vez que aqui a solução geralmente é diluída e a água está em enorme quantidade, como é o solvente, então nós podemos simplificar dizendo que a atividade da água tende praticamente a 1 e 1 ao quadrado vai dar 1 mesmo. Tá? A atividade de um gás, como é o caso do oxigênio, como que é definida a atividade de uma espécie gasosa? É a pressão parcial desse gás dividido por uma pressão padrão. A pressão padrão, geralmente, é uma atmosfera ou 1 bar. Tá? Então, a única coisa que fica aqui desconhecida é a atividade do íon H+, que seria o pH do meio. Portanto, o quociente de reação nesse caso vai ser 1 da água. Né? P padrão estava aqui embaixo do oxigênio, dividindo, tá? Como é PO2 dividido por pressão padrão aqui, a pressão padrão acaba indo lá para cima, no numerador. Mas como é 1 bar ou 1 atm, vai dar 1 da água vezes 1 aqui, então aqui no numerador continua sendo unitário mesmo, tá? E aqui embaixo no denominador vai ficar a atividade do H+, que pode ser simplificado ou aproximado pela concentração molar ou até mesmo a molar, se for diluída, tá? Mol por litro, e a pressão parcial, agora aqui em atmosfera, em bar, do gás oxigênio, certo? Ânodo e cátodo. Para uma meia reação, espécie 1 redutora, levando a espécie 1 na forma oxidada, mais N elétrons. Sempre terá uma semi-reação, uma outra meia reação associada. Uma segunda espécie oxidada, recebendo elétrons, passa para a forma reduzida dessa segunda espécie. O eletrodo onde ocorre a oxidação, chamado ânodo, e o eletrodo onde ocorre a redução é o cátodo. Numa pilha galvânica ou voltaica, ou seja, aquelas que geram eletricidade, o cátodo tem o potencial mais elevado. É o polo positivo da pilha, por definição, para onde os elétrons fluem, para onde os elétrons correm, chegam, né? A partir do ânodo, cujo potencial é mais baixo e é o polo negativo, por convenção. Tipos de pilhas. Pilha de Alessandro Volta, que inventou a pilha em 1799, contemporâneo de Napoleão. Napoleão até deu o título de senador para Volta, segundo conta a história. O que Volta fez? Ele pegou discos alternados de zinco e prata, ou zinco e cobre, e colocou eles empilhados, tá? Dessa forma aqui, separando cada disco por um disco de tecido embebido em água e sal. Então era, por exemplo, um disco de zinco, um pano com salmoura, um disco de prata. Outro disco, aí outro pano, outro zinco, igual a lasanha, né? Massa, queijo, presunto, massa, queijo, presunto, você vai alternando. E ele empilhou, daí vem a palavra pilha, certo? Essa foi a invenção de Volta e por isso que, inclusive, a eletricidade, né, de corrente contínua, e por isso que a unidade de tensão elétrica hoje é o volt, em homenagem à volta. Está acabando aqui o tempo do Screencast Métrico, que é no máximo 15 minutos, então eu vou fazer uma pausa aqui para gravar e já voltamos. Até já. Tchau.